O Brasil poderia ser? Poderia. Por que não vai ser? Porque a gente tem valores errados e tomou decisões erradas. Mas dá para recuperar, não é o fim do mundo. Eu não consigo ver como hoje. Então, eu vejo assim muita gente tentando traçar cenários para o futuro, e são cenários completamente absurdos, errados, não fazem sentido. O dólar americano vai acabar, o Lula está negociando com a China para parar de usar o dólar, e isso vai fazer com que o dólar no mundo inteiro perca valor. Isso é uma loucura o que está sendo dito, está sendo falado. Algumas coisas o Brasil tem como influenciar os rumos do mundo. E a gente vai comentar aqui, inclusive na parte da censura e das grandes redes, e tem a ver com inteligência artificial. Mas eu vou começar discutindo a moeda e o futuro da moeda, do dólar, das principais economias que vão dominar o mundo daqui a 10, 15, 20 anos. Vou discutir isso aqui. E vou, quando eu fechar esse cenário, entrar na parte da inteligência artificial. Então, é isso que eu preparei. Eu vou começar com a moeda, porque a moeda é reflexo da força de um país. País vagabundo, país que está mal, tem uma moeda que não vale nada. Ninguém quer ficar segurando na mão peso argentino. Ninguém fica segurando na mão peso argentino. Por quê? Porque o país é um caos. Não é que todo argentino é pilantra e vagabundo, mas tem muito argentino pilantra e vagabundo à vontade na Argentina, fazendo muita lambança. O real é tão ruim quanto o peso argentino? Ainda não. Por quê? Porque a gente criou um monte de regras, entre eles o próprio Banco Central Independente, que vai dando uma segurada nessa tigrada toda. Mas o real não é uma moeda forte, principalmente a moeda, hoje, ela é fiduciária, é uma moeda criada, não tem lastro em ouro, não tem nenhuma garantia secundária ou terciária, é simplesmente o pacto daquela nação em respeitar o que? O trabalho de todo mundo e o que foi trocado e negociado. Então, é com base nisso que eu trouxe aqui a primeira discussão. A moeda. Põe aí o primeiro slide. Amplia. O que é uma moeda? Ela tem, isso é livro-texto. Ela tem duas funções. Ela é reserva de valor e meio de troca. Isso é, eu trabalhei 100 horas e vou trocar as minhas 100 horas de trabalho, que valem 1.000 estrelinhas. As minhas 100 horas valem 1.000 estrelinhas. Eu vou trocar por 10 horas de trabalho de um cara que vale 7 estrelinhas, por um cirurgião ultra especializado, que 1 hora de trabalho dele vale 70 estrelinhas. E a gente vai trocando tudo isso. E eu não vou consumir agora, eu vou consumir quando eu achar mais conveniente. Não estou fazendo escambo, já passamos disso, eu posso investir, eu posso poupar, por isso que é importante ter uma moeda. Aí o que acontece? Ela tem que ter confiança. Então, esse pacto que eu trabalhei e o dinheiro que eu recebi representando as minhas horas de trabalho, aquelas 100 horas, não vão ser roubadas de mim através da inflação. A inflação é um roubo. Chama-se imposto inflacionário. É um imposto malandro, que você nem vê que estão cobrando. E a segunda coisa, ela tem que ser aceita. Você pega a minha moeda, eu pego... A gente consegue trocar as nossas horas de trabalho através dessa moeda. É um meio de troca e uma reserva de valor. Eu consigo segurar. Por que eu seguro? Porque daqui a 20 anos, quem estiver trabalhando vai aceitar as 100 horas que eu trabalhei hoje por as horas, 100 horas correspondentes daqui a 20 anos. Eu não vou ser roubado daqui a 20 anos. Ou não vou ser totalmente roubado. Trabalhei 100 horas, recebi 1.000 pesos argentinos, segurei 5 anos, não vale nada, me roubaram as 100 horas que eu trabalhei. Trabalhei 100 horas, recebi 100 francos suíços. Quanto eu vou perder daqui a 5 anos? Nada. 2% de inflação, nada. Ien, muito pouco. Dólar, vou perder uns 10%, mas não vai perder mais do que 10% em 5 anos, não perde. Então, veja, você tem que confiar que daqui a 5, 10, 15, 20 anos, o país não vai desmanchar, vai ter gente trabalhando no país
para trocar as horas que a pessoa está trabalhando pelas horas que você trabalhou. Fazendo uma conta mais simples, eu trabalhei hoje, daqui a 20 anos eu vou precisar de um cuidador. Esse cuidador vai trocar 1 hora de trabalho, 2 horas de trabalho minha por 5 horas de trabalho dele, em diferentes períodos temporais. A moeda, ela não resiste. E a economia de um país, ninguém vai investir. Por que as pessoas não estão investindo no Brasil pesado? Algumas coisas eles investem em agronegócio e minérios. E tudo que for na parte de logística, de produzir comida para os outros, não é para a gente, ou exportar minérios e commodities para os outros, não é para a gente. Agora, o resto, ninguém vai investir. Por quê? Por que não? Porque o pessoal não está vendo futuro no Brasil. Não tem investimentos ligados para atender o mercado local diretamente. É tudo um investimento ou predatório ou investimento visando exportar agronegócio e minérios para o Brasil. Quem trabalhará daqui a 20 anos são as pessoas que nascerem hoje. Não só as que nascerem hoje, mas que forem bem educadas. Isso é, você põe um filho no mundo, você ensina ele a não roubar, a não mentir, a trabalhar, a ser limpo, né? E, além de tudo, ele tem que aprender, você educa ele e você ensina um ofício. Então, eu ponho uma criança no mundo, troco a fralda dele, protejo ele desse mundo cachorro, que tem um monte de gente má, educo ele com bons valores e mando para a escola para ele ser ensinado a ler, escrever e ter um ofício. Ser enfermeiro, ser mecânico, ser barbeiro, ser costureira, ser piloto de avião. Daqui a 20 anos, quem vai estar pilotando um avião é quem nasceu há 10 anos ou há 5 anos atrás. Se essa pessoa for bem educada e ensinada, ela vai pilotar um avião, ou vai ser aeromoça. Quem defenderá a liberdade de um país, daqui a 20 anos, de uma nação, contra narcotraficantes, contra bandidagem, contra um outro país que queira invadir essa nação, são as pessoas que estão nascendo hoje. Essas pessoas precisam estar em um local em que haja justiça, que as leis e as liberdades sejam, assim, reais. Por quê? Porque eu só vou lutar e trabalhar, eu sendo uma boa pessoa, eu só criei um filho honesto, que estava aqui me ajudando agora a colocar o Weintraub sem filtro no ar. Trabalhador, saiu correndo do banho, educado, garoto inteligente, pá, criei o cara, tá aqui. Protegi, tá montado, homem feito, 16 anos, tá homem feito. Eduquei ele, cara educado. Sim, pois não, sim, senhor, não escuta desaforo, eu subi o tom, falou, pai, eu estou tentando te ajudar. Não reclama, pai, eu sei, então, não estou reclamando, só estou bravo aqui que não tá atrasado. E ele foi ensinado a mexer no computador, a atirar, a fazer um monte de coisas que ele vai ter um ofício mais alguns anos. Só que se ele tiver num país, numa nação cheia de bandido, ele não vai ficar nessa nação, ele vai embora. Ah, por quê? Porque ele não é escravo. País de malandro, ele vai se mandar, ele foi ensinado e educado para não andar com malandro, com ladrão, com vagabundo, e nem defender malandro, ladrão e vagabundo. Eu quero que o Theo leve um tiro para defender um general brasileiro? Não estou falando que todos sejam, mas eu não quero que meu filho leve um tiro obedecendo ordens de um general brasileiro. Então, veja, o Brasil está pondo pouca criança no mundo. Pouca criança. Caiu muito a fertilidade. As crianças que estão vindo ao mundo, a maioria não está tendo uma boa educação com bons valores e não está tendo um bom ensino. E os poucos bons que chegarem à fase adulta funcionais, eles vão ser comandados por pessoas da pior qualidade, generais, políticos do centrão, esquerda. Então, qual a perspectiva para o Brasil? É ruim. E para a Argentina também é ruim. Em alguns aspectos da Argentina tem mais corrupção, por incrível que pareça, tem mais loucura, mas tem menos devassidão. Tem menos devassidão. As famílias argentinas, individualmente,
elas conseguiram se preservar mais que as famílias brasileiras. E isso está até refletido na taxa de fertilidade. Eles estão conseguindo colocar mais crianças no mundo. E o dólar? O dólar, ele vai continuar, eu vou mostrar aqui ao longo da apresentação, sendo uma moeda que vai ter uma relevância no mundo muito grande. Por quê? Porque a população não vai cair, e quando você vai para isso, vem muito imigrante para cá, o imigrante é bem absorvido, ele é funcional, você circula aqui, os imigrantes africanos, latino-americanos, do mundo todo, estão trabalhando, estão fazendo, não estão protestando contra as injustiças do mundo, não estão protestando contra as injustiças do mundo, estão trabalhando. Então o país fica de pé. Pode ser que ele afunde? Pode ser, mas hoje a perspectiva que eu vejo para os Estados Unidos, pode ter uma guerra, pode cair um meteoro nos Estados Unidos? Pode. Mas hoje a perspectiva, dado o tamanho, a tecnologia, tudo, ele está numa situação mais sólida do que a China. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Próximo, por favor, Elvis. O mundo inteiro está tendo uma queda no nascimento de crianças. Isso daqui é a taxa de crianças por mulher. No mundo, desde 1960. Isso aí vem caindo continuamente. Para você manter a população estável, uma mulher tem que colocar 2 crianças do mundo e mais um pouquinho. Por que mais um pouquinho? Porque sempre tem maluco que cheira muito e morre de ataque cardíaco, ou anda de moto, é atropelado e morre, cara que vira padre, cara que é estéril. Então, você tem que... Depende do país, né? Onde tem mais mortandade, 2,2, 2,3, 2,5. Onde não tem tanta gente morrendo, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, com 2,1 já você estabiliza a população. Hoje, o mundo inteiro, somando, ponderando toda a população mundial, África, Ásia, Europa, está em 2,3. Isso é, o mundo está próximo ao ponto de estabilizar a população mundial. Vai continuar subindo? Vai continuar subindo porque a população ainda vai envelhecer, né? O pessoal, como vai vivendo mais tempo do que vivia no passado, ainda vai subir mais um pouco. Mas acabou a explosão. E aonde ainda está segurando a população mundial? Só na África. Se você tirar a África, a população mundial já estaria encolhendo. E é isso que eu vou mostrar. E um país onde a população encolhe, a moeda também perde força. Não tem milagre. Não tem milagre. A não ser que a produtividade subisse muito. Põe o próximo, por favor. Isso daqui é pelo mundo. Azul é onde está acima de 2,5, 3. Amarelo, laranja, está abaixo de 2. Aí tem alguns países que estão em 2,1. Esses cinzas, Iraque, Paquistão, Bolívia, é 2,5, não é 3, não é bombado. A Índia, esse ano, está abaixo da reposição, 2,1. Esse ano a Índia vai para baixo da reposição. A maior parte dos países do mundo desenvolvidos é em 1,5, 1,7. Tem países que estão piores? Sim, Portugal está pior, Espanha está pior, Itália está pior, China está horroroso, péssimo. Coreia do Sul é a mais baixa que tem. Quanto é na Coreia do Sul? 0,8. Isso é, a população entre as gerações diminui mais do que a metade. Se uma mulher tem apenas um filho, então ela não repõe, ela e o marido. Então a população cai pela metade. Na Coreia é menos que 1. Coreia do Sul, né? Então essa é a dinâmica populacional. O mundo chegou nesse ponto. Em 20 anos, toda essa dinâmica vai ficar latente. Em alguns países ela já apareceu. O Japão, quem é mais velho vai lembrar. Década de 80, você pega filmes, tinha um monte de filme falando do futuro onde o Japão dominava os Estados Unidos. Um monte de filme falando que o Japão ia ser a maior potência econômica, era o modo japonês, porque o Japão é ótimo e não tem para ninguém. O Japão entrou numa dinâmica populacional ruim, murchou, continua sendo um país rico, continua sendo um país atuante, mas saiu do cenário mundial. Outro país,
Tinha filme também, Amanhecer Violento, Amanhecer Vermelho, não sei, um monte de filme que mostrava a União Soviética dominando o mundo e os Estados Unidos, um monte. O que aconteceu com a União Soviética? Teve o colapso econômico, mas mesmo assim, a Rússia, que seria herdeira, saiu do jogo. Por quê? Dinâmica populacional horrorosa. E aí, o que acontece? Não é só a quantidade de crianças que você põe no mundo, é a relação velhos-criança. Porque, por exemplo, um jovem que vai para o exército, mas tem que cuidar de 4 avós e 2 pais. Eu tenho 4 avós velhos para cuidar, 2 pais, sou filho único e neto único. É diferente do cara que tem 3 irmãos, 4 irmãos, tá indo lá, brigava, rolava no chão com eles, é outra pegada. Disputava comida quando ia no jantar, é outra pegada. E tem mais braço para segurar os velhos. Os velhos são um peso para as famílias e para as sociedades. Passa o próximo, por favor. Sobe aí, amplia aí, por favor. Isso daqui é só para vocês terem uma dinâmica. Está tudo abaixo de 2. O único lugar que está acima de 2 é 4,7. É África subsaariana. Isso é abaixo do Saara. Os negros. Os negros estão tendo 4,7 filhos em média. É isso que está acontecendo, tá? O resto do mundo, Índia, Indonésia, Filipinas, Tailândia, tudo ali já está próximo de 2 ou abaixo de 2 e continua caindo. Próximo, por favor. Estados Unidos, é a primeira vez que os Estados Unidos foi para uma fertilidade abaixo de 2? Não. Estados Unidos teve um período assim durante a Grande Recessão. Depois veio a Segunda Guerra e veio o Baby Boom, né? Passou aquele período de a Grande Recessão, a Segunda Guerra Mundial, o pessoal ficou otimista e pôs um monte de criança no mundo. Chama o Baby Boom, né? A explosão de bebês. Depois, os Baby Boomers, aquele negócio do Flower Power, fumar um beck, curtir a vida, ninguém é de ninguém, caiu a fertilidade. E ali ficou abaixo de 2 quase que uma década inteira. Dá para ver esse vale aqui. O que aconteceu com os Estados Unidos? A população caiu? Não, continuou aumentando. Estados Unidos já passou por um período desse, que é atual. Hoje a fertilidade está nesses patamares, tá? Aí 1,7. Estados Unidos passou por esse período, a população continuou aumentando. Por quê? Imigrante. Estados Unidos consegue absorver imigrante, funcional. Mexicano, está integrado. Hispânico, o pessoal aí da América Latina. Tem 2 milhões de brasileiros aqui. E aqui o brasileiro não apronta tudo que apronta no Brasil, não. Aqui ele se comporta por quê? Porque se pisar fora da linha, vai... Aí tem um deputado brasileiro que está na roça aqui nos Estados Unidos, eleito aqui nos Estados Unidos, que está na roça. Está tendo que se explicar aí, está lascado. E não aprontou 5% do que os caras aprontam no Brasil. Então, assim, essa aqui é a dinâmica. Estados Unidos consegue, com 1,7 filhos por mulher, manter a população crescendo devagar, está com imigra, consegue. O mexicano, ele está muito melhor que o Brasil. O México já é um país melhor que o Brasil. E eles estão se integrando mais rapidamente, mais facilmente que o brasileiro. Vamos para o próximo, por favor? Volta. Desculpa. Então, Estados Unidos, ok. A Europa está tentando fazer a mesma coisa que os Estados Unidos fez. Eles têm uma taxa de fertilidade hoje, 1,5. A França é um pouco mais alta, 1,8. Outros países estão ali 1,5, 1,4. E eles estão tentando trazer tudo quanto é imigrante, né? E aí dá o problema do muçulmano, que não está se adaptando tão bem quanto o mexicano se adaptou aos Estados Unidos. O muçulmano que está indo para a Europa não está se adaptando tão facilmente. Quer dizer que vai dar errado? Não. Só estou dizendo que a Europa está tentando fazer a mesma coisa que os Estados Unidos, para evitar que a população colapse e a economia vá junto. Não estão fazendo isso por bondade, estão fazendo isso para segurar a economia, segurar a moeda, segurar as pontas. O Japão, ele
seguir uma abordagem completamente diferente. A gente vai colocar os velhos para trabalhar, o velho vai trabalhar aqui até 5 anos antes de morrer, vai ter velho trabalhando 75 anos, 80 anos, e vamos botar robô. A China. A China não tem como trazer gente de fora, a população é muito grande, teria que trazer o mundo, né? Mas não dá. Eles culturalmente são muito distantes, não integram tão rapidamente, e a dinâmica populacional deles é horrorosa. Como eles mentem nos dados, não são confiáveis, não dá para descartar que seja 1,2 filhos por mulher. A mão de obra já está rareando, já está ficando caro produzir na China. Vocês vão ver as dinâmicas. O futuro econômico, militar, de segurança, é de quem está nascendo hoje, gente. E você tem que estar, na minha idade, por exemplo, 50 anos. Eu tenho 3 filhos aqui, acho que os 3 vão ser funcionais. Estou fazendo o meu melhor. Eu quero que eles estejam num país de pessoas funcionais, da idade dele. Eu não quero nego com cabelo zoado, tatuagem na testa. Quero o cara, meu, que, pô, olha em volta e está trabalhando no McDonald's, está entregando, está se virando. O pessoal da idade dele está se virando, está trabalhando, está correndo atrás. 16 anos, não cai o dedo. Deve trabalhar. Aqui nos Estados Unidos, que é país pobre, né? No Brasil que não pode, o Brasil é um país rico. Então, assim, essa que é a dinâmica que a gente tem que analisar. Põe a próxima, por favor. Isso daqui é uma foto, não é estanque, mas é só para vocês terem uma dimensão. Qual o total de crianças que nasceram em 2021? A Índia nasceu 23 milhões. Hoje a Índia e a China estão com a população muito parecida uma com a outra. Só que a China colocou 10 milhões e 800 mil chinesinhos no mundo. E a Índia colocou 23 milhões. A Índia não está mais crescendo a uma taxa acima da fertilidade, hein? Então a Índia está tendo que 23 é para estabilizar a população. Quer dizer o seguinte, em tese, se um dia tiver uma guerra na atual conjuntura entre a China e a Índia, o chinesinho que nasceu daqui a 20 anos, para ganhar a guerra, o chinesinho ia ter que matar 2 indianos em vez de 1 para 1. E matar 2 contra 1 é difícil. Do ponto de vista de geopolítica, isso daqui é força. Qual é o terceiro país que mais nasceu criança no mundo? É a Nigéria. 8 milhões. Quarto, Paquistão. 6 milhões. Indonésia, 4 milhões e meio. República Democrática do Congo, Zaire, 4 milhões. Se você pegar a Etiópia, Estados Unidos aparece aqui em 8º lugar, 3 milhões e 700. Eles trazem imigrantes e tal. Bangladesh, Brasil, 2 milhões e 700. Filipinas, e por aí vai. Esses países aqui é que vão ter os exércitos grandes daqui, vão ter economias que podem ser grandes no futuro. O Brasil poderia ser? Poderia. Por que não vai ser? Porque a gente tem valores errados e tomou decisões erradas. Mas dá para recuperar, não é o fim do mundo. Eu não consigo ver como hoje. Isso daí também não quer dizer assim, então essa é a foto, tal. Não. A China continua caindo a taxa de fertilidade. Se o país estabilizou, aí beleza, você tem uma foto boa. Mas se continua caindo, esse ano nasceram 10 milhões, ano que vem 8. Daqui a 2 anos, 6. É outro panorama. Então você tem que ver o filme e lembrar. Muito velho, o soldado que vai na frente não é o mesmo quando no outro exército o cara tem 3 irmãos para dividir o peso da mãe, do pai, dos avós. Se eu morrer, quem é que vai cuidar da minha mãe? O irmão cuida. Então é muito diferente aqui. Ou para trabalhar, ou para numa economia ativa, né? Hipoteticamente, velho, uma nação que tem uma participação muito grande de velhos vai ter um problema fiscal, econômico, militar muito grande. Hipoteticamente, imagina que a China pudesse criar uma doença que mate muito velho.
não é uma gripe. Né? Isso geraria um impacto econômico grande. A Covid gerou um impacto econômico muito, entre aspas, positivo para as contas públicas de uma série de países, entre eles a própria China. Vamos lá para o próximo? A dinâmica não é linear, na China continua caindo a relação velhos e jovens, e uma doença que pode aparecer de novo, né, que mate muitos velhos, né? Talvez, né? Imagina que loucura alguém fazer uma doença como essa em laboratório. Vamos lá? Põe o próximo. Qual é o meu prognóstico? Estados Unidos, mais o México, que ele traz, né? Porque está muito integrado. Os mexicanos produzem lá com as maquiladoras na fronteira, os estados ali do Nuevo León, tá quase integrado como uma área econômica, né? Mas a América Latina está cheia de guatemalteco, salvadorenho, um monte de colombiano, está cheio, brasileiro, está cheio de latino-americano, e aqueles estão integrados. Eu acho que a economia americana fica estável. Passa por esse período aí, continua sendo top. A Europa está tentando, não sei se vai conseguir, acho que talvez não no mesmo grau de sucesso que os Estados Unidos. A diferença cultural entre um latino-americano e um europeu, entre um latino-americano e um americano, é muito menor do que o que está indo para a Europa. Portugal é uma exceção, Espanha é uma exceção, estão trazendo muito brasileiro para Portugal e muito latino-americano para a Espanha. Né? Japão e Rússia já perderam importância. No passado, eles eram quem rivalizavam. Quem vai destronar os Estados Unidos? Vai ser o Japão. A Rússia. Não vai, cara. Não vai. Perdeu. E eu acho que a China vai seguir os mesmos passos que o Japão e a Rússia. Vai continuar sendo um país muito relevante no jogo mundial. Mas ele vai entrar em segundo plano. Quem vai ganhar? Quem vão ser os países que a gente vai olhar e falar, não é possível. Quando a gente for velhinho, como foi com a China? A China era um país paupérrimo. Hoje em dia, na média, um chinês é mais rico que o brasileiro. Quem podia imaginar que a China, muita gente falou, muita gente veio alertando, olha, China, ganhou dinheiro com isso. Eu vou fazer aqui o prognóstico. Quando a gente for velho, eu for velho, não sei quem está me assistindo, né? Daqui a 20 anos, a África vai ser foco de discussão econômica, geopolítica, tudo que vocês puderem imaginar, com força, não de coitado, não de receber ajuda, com força. Como hoje acontece, Índia, Indonésia, China, a gente discute esses países, onde a produção das coisas no mundo, onde se produz a camisa, as peças, o maquinário, China, Indonésia, Bangladesh, a gente vai estar falando de África. Segundo país que vai ser muito forte, Índia e Paquistão. E aí tem uma rivalidade gigantesca entre os dois e eles têm bomba nuclear. É uma área quente. São dois países que vão ganhar importância mundial, a Índia e o Paquistão, grande, e tem a própria dinâmica de guerra, tal, de estresse. Outros países que vão ser importantes em 20 anos, já são hoje, mas vão ser muito mais. Bangladesh, Indonésia e Filipinas. E o Brasil, seguindo essa dinâmica, veja, no Brasil já tem quase 5 milhões de brasileiros que já saíram do Brasil, quase 5 milhões já foram embora. O Brasil, enquanto a gente não acabar com essa dinâmica da República de Deodoro, colocar, enquadrar os generais, enquadrar mesmo, né? É ladrão? Se tiver general ladrão, pô, prisão perpétua. Prisão perpétua. Hipoteticamente, né, se tiver, né? Enfim, o Brasil vai continuar sendo pior que o México, porque ele está fora do prumo. Aonde o Brasil está integrado e tem uma história para contar, exportar comida e exportar minério, petróleo. Ponto. Ou na logística. Onde vai se ganhar dinheiro no Brasil? E, pô, você pode até ganhar dinheiro na VEG, produzindo, né? A VEG produz. É uma empresa maravilhosa. Embraer, mas é exceção. Do modo geral, áreas aonde a gente vai ter
uma dinâmica muito positiva, é no agronegócio e nas commodities, nas hard e nos soft commodities, minérios, commodities energéticas e commodities agrícolas. Tá bom? Você acabou de assistir um trecho do último Vai Entrar Sem Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Vai Entrar Sem Filtro às 19 horas. Manda sua pergunta. Se for bem educado, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição para o Farol da Liberdade. Não é para mim não, hein? É para o Farol da Liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente.